Olá, 3 de janeiro de 2023, terça-feira, eu venho falar de algo que já aconteceu há alguns dias. Muita gente, inclusive, reclamou aqui de eu não ter comentado, mas eu estava pensando isso. Primeiro, esperar que você sepultasse o Pelé no lugar que foi escolhido por ele, pela família dele, para ele ser sepultado. Depois, eu não queria falar da morte do Pelé, do fim da vida do Pelé. Eu queria falar do Pelé e da vida dele. Né? Então eu vou contar uma experiência pessoal minha. Eu não fui amigo do Pelé, mas fui conhecido dele. A primeira vez que eu ouvi falar em Pelé foi em 1958, quando ele ainda tinha 17 anos, só viria a completar 18 depois, e eu tinha 8 anos. O meu pai comprou um rádio novo para ouvir o jogo final da Copa da Suécia, da Copa da FIFA de Estocolmo. E o jogo começou e logo no começo a Suécia fez um gol, que era o outro finalista. Meu pai pegou um machado e rachou o rádio no meio. E nós ficamos dependendo de vizinhos para saber do andamento do placar, que foi 5-2, tendo o último gol feito por Pelé, com seus 17 anos, de cabeça, uma pintura de jogada. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em Pelé. Depois disso que eu tomei conhecimento da realeza do Pelé. Mas antes de mim, quem tomou conhecimento foi Nelson Rodrigues, o genial Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico do Rui Castro. Pois é, o Nelson Rodrigues, em março, ou seja, antes da Copa do Mundo, ele viu um jogo América e Santos e escreveu numa coluna dele que a essa época eu não tenho certeza se eu já lia, mas eu li muito, que meu pai era caminhoneiro, ia para o Rio de Janeiro e para São Paulo e lá comprava a Manchete Esportiva e uma das colunas da Manchete era do Nelson, meu personagem da semana. O Pelé foi um personagem da semana dele em março, bem antes da Copa do Mundo. E nesse texto que o Estadão reproduziu agora, quando se começou a noticiar a morte de Edson Arantes do Nascimento, aos 82 anos, é que se tomou conhecimento que naquele texto magnífico, maravilhoso de Nelson, ele já dizia que Pelé agia, se comportava como um rei. E o comparou ao Imperador Jones no texto. O Imperador Jones é um personagem importante do teatro americano, que o Nelson conhecia bem, e é um dos seus dramaturgos favoritos, Eugene O'Neill, o sogro do Charles Chaplin. Né? Eugene O'Neill criou o Imperador. E depois ele fala também. Primeiro ele fala no Rei Lear, personagem maravilhoso de William Shakespeare, que nós em São Paulo tivemos a oportunidade de ver no monólogo de Juca de Oliveira, com tradução e adaptação para uma voz só, né, feita pelo Geraldinho Carneiro, da Academia Brasileira de Letras. Rei Lear, Imperador Jones e o Príncipe Etíope. Etíope era o apelido que ele tinha botado no Didi. Agora veja que coisa genial do Nelson. Na Copa de 58, a FIFA considerou que o melhor jogador em campo não foi Pelé, foi Didi, o meio armador da seleção brasileira. Já então chegando na maturidade, até meio veterano. Né? E ele chamava Didi, criava o personagem para Didi de o Príncipe Etíope. E aí ele já introduziu ali o Pelé. Somente na Copa, quando o Pelé fez 3 gols na semifinal contra um magnífico selecionado francês, no qual se destacou Just Fontaine, o maior artilheiro de Copa, né, de todos os tempos, numa Copa só. O Pelé fez 3 gols naquele jogo. O Brasil ganhou de 5-2 e foi para a final. Mesmo tendo 3 gols anulados, foi para a final com a Suécia. E aí aconteceu aquele episódio do meu pai quebrar o rádio. Né? Mas o tempo passou e eu me mudei de Campina Grande
para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. Em 1969, eu tive a segunda oportunidade de conhecer pessoalmente, visualmente, o Pelé. Eu estava numa plateia de 200 mil espectadores no Maracanã, assistindo o jogo definitivo para a classificação para a Copa da Suécia, Brasil-Paraguai. 1-0, gol de quem? De Pelé. O estádio estava tão abarrotado que só dava para ver a metade do campo. E eu vi a metade do campo justamente no lugar que dava para ver o gol que Pelé fez no Paraguai. E eu vi. Em outro jogo, depois desse, o Brasil já classificado para a Copa, o selecionado enfrentou a Argentina. E aí havia uma rivalidade de amigos, né? O goleiro do Santos, Serras, companheiro do Pelé no time da Vila Belmiro, era o goleiro da Argentina. E Pelé, o meia ponta de lança do Brasil. E eu estava no Maracanã quando se jogou essa partida e vi um dos gols mais lindos da vida de Pelé. Pelé, na frente dele, toda a defesa argentina e no gol, o grande Serras, grande na altura e grande na competência. E ele escolheu justinho, quando o Serras pulou, a bola passou e eu estava atrás do gol, exatamente entre a ponta dos dedos do Serras e a trave. E esse gol, nunca mais eu me esqueci dele, nem ninguém vai esquecer, né? Bom, o Brasil foi para a Copa de 1970. Agora, nessa Copa, havia uma dúvida em relação ao Pelé. Primeiro, o Pelé não jogou a Copa de 62 inteira. O Pelé, no segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, se contundiu e foi substituído no jogo seguinte, contra a Espanha, por Amarildo. Na Espanha, o jogo contra a Espanha, houve inclusive uma traição, né? Um jogo sujo do Brasil para ganhar a Copa. Esse jogo sujo começa no jogo com a Espanha. O Newton Santos, o Nelson chamava de enciclopédia do futebol, fez um pênalti e deu um passo para o lado e o juiz deu a falta fora da área. A Espanha ganhava por 1-0, o Brasil virou para 2-1 com 2 gols de Amarildo, passou a ser chamado e o processo. Além disso, árbitros brasileiros pegaram o árbitro do jogo seguinte, do jogo da semifinal, Brasil e Chile, e deram um sumiço no juiz para a súmula, não impediu que Garrincha jogasse a última partida de novo contra a Tchecoslováquia, quando o Brasil tinha empatado no grupo inicial de 0-0. O Brasil ganhou o jogo, mas Pelé não estava jogando. Amarildo, mais uma vez, brilhou, teve gol do Zito, do Zagallo, etc. O Brasil foi bicampeão. Em 62, Pelé não participou. Em 66, Pelé estava na seleção, mas a seleção era uma zoeira, não tinha nada que prestasse lá. E o Pelé foi caçado violentamente pela brilhante seleção portuguesa, do Eusébio, do Torres, né? Do Costa Pereira. Foi caçado o jogo inteiro, mas até hoje a FIFA é muito leniente com a violência na Copa. A Copa da Inglaterra foi uma Copa também com grande participação do juiz. A Inglaterra praticamente decidiu essa Copa na casa dela, na arbitragem. Mas aí quando veio a Copa de 70, o técnico da seleção era um personagem dos Nelson Rodrigues, do meu personagem da semana, e esse sim eu me lembro do dia, eu tinha uma foto dele, quando ele treinou o Botafogo. Ele era jornalista, mas foi treinador do Botafogo, campeão carioca de 59, e tinha uma foto dele no túnel do Maracanã, uma foto impressionante, que eu não posso me esquecer, até porque eu fui chefe do jornal. Eu fui chefe de redação do Jornal do Brasil, onde ele tinha uma coluna de esporte. Bom, o João Saldanha disse que Pelé tinha um problema na vista. Parece que tinha mesmo, mas isso nunca... não foi isso, por exemplo, que causou que ele perdeu aquele gol que ele chutou diante do meio do campo e quase enganou o goleiro na estreia do Brasil na Copa. Né? Pois bem, a Copa de 62 o Pelé estava fora, em 66 ele foi caçado, e aí em 70 tinha essas dúvidas todas,
E o mundo olhava assim, o Pelé, olha, será que ele era aquilo tudo? Porque o Paris Match, a revista francesa, já tinha o chamado, em 58, com os 3 gols na França, de Le Roi de Football. Só que o Nelson Rodrigues falou antes, né? A genialidade do Nelson Rodrigues foi antes da Copa. Pois bem, 70 foi uma consagração do Pelé e eu acompanhei essa Copa vendo na televisão um pool das emissoras quando eu me mudava, exatamente quando eu me mudava do Rio de Janeiro para morar em São Paulo, onde moro até hoje, né? Em 71 eu conheci o Pelé pessoalmente, tive essa honra. Aconteceu o seguinte, Augusto Marzagão, que fazia aqueles festivais internacionais da canção para a Globo, era assessor da Televisa mexicana e a Televisa organizou um encontro mundial de comunicação para o qual convidou várias pessoas. Eu era crítico de televisão na época do estado de São Paulo, com o pseudônimo J.N. Pinto, José Neumann Pinto. E eu fui convidado. E foi convidado também Humberto Eco, que era um grande deus para mim, para todo mundo das comunicações, por causa de uma obra que ele fez, chamada Obra Aberta, e outra, Apocalípticos Integrados. E a principal estrela intelectual daquele era o Humberto Eco, que depois se tornaria famosíssimo por causa do grande best-seller O Nome da Rosa. Conheci pessoalmente, fui apresentado ao Eco. Também compareceu o conjunto Jackson 5. O Jackson 5, o principal ídolo do conjunto, era um adolescente chamado Michael Jackson. Eu vi pela primeira vez na minha vida um show do Michael Jackson em Acapulco, no México. E outra grande atração era o presidente do México, Luiz Echeverría, à época. O Luiz Echeverría foi a um almoço. Pelé estava no almoço, mas não estava na mesa do presidente. O Pelé estava numa mesa que era reservada para os brasileiros, na qual eu tive a honra de estar também. E eu quero dizer que a nossa mesa foi a mais disputada. Não foi a mesa do Eco, não foi a mesa dos irmãos Jackson, não. Foi a mesa dos brasileiros por causa de Pelé. Pelé superou o presidente, superou todo mundo, né? E então, já naquele momento, eu pude perceber a fama do Pelé no mundo, a glória do Pelé e o fato de que ele foi o maior atleta do século XX. Isso não se discute, né? E o maior jogador de futebol da história do futebol. Ninguém nunca chegou perto do que o Pelé conquistou. Bom, ainda em 1971, houve a despedida de Pelé da camisa da seleção. Eu morava já em São Paulo à época, mas eu fui ao Rio para ver no Maracanã o jogo em que o Brasil jogou contra a Iugoslávia, que o Pelé foi substituído no intervalo pelo Claudio Miro, que jogava um centroavante que jogava no Internacional. E aquela massa, 138 mil pessoas gritando "Fica Pelé! Fica Pelé!", foi uma coisa assim fantástica, né? E o Pelé não ficou nunca mais, ele voltou a disputar jogos oficiais pela seleção. Mas esse jogo me tem uma memória muito engraçada. Eu estava na arquibancada, nas cadeiras, e do meu lado tinha um torcedor do Flamengo, e a preliminar foi seleção carioca de juvenis e seleção júnior do Brasil. Os cariocas ganharam por 2-1 e quem acabou com o jogo foi um moleque franzino, muito magro, loirinho. Eu perguntei para o rapaz, você conhece esse moleque? Ele falou, sim, é Zico do Flamengo. E então eu tive a oportunidade de ver o maior ídolo da minha vida clubística, porque o maior ídolo da minha vida futebolística foi Pelé, né? O primeiro ídolo foi o Gerson, e antes até do Pelé se entronizar, né? E depois o Zico, que foi o maior jogador da história do Flamengo, né? E ali eu pensei assim, olha, o rei do futebol está se despedindo da seleção, daí daqui a pouco virá o novo rei, que é o Zico. Não foi bem assim, mas era a memória que eu tenho disso. Antes eu queria recordar que em 1962, mesmo o Pelé não tendo participado da Copa, o meu amigo querido Benedito Rui Barbosa, o maior contador de história do Brasil, agora mesmo acabou de fazer um sucesso enorme, uma novela que ele fez originalmente, que agora foi escrita por um neto dele, Pantanal. Pois bem,
Benedito Barbosa e Nelson Rodrigues, veja que coisa fantástica. Em 1962, escreveram o roteiro de um filme que foi dirigido pelo argentino Carlos Hugo Christensen, do cinema novo brasileiro, O Rei Pelé. O Benedito fez o roteiro porque ele tinha lançado o maior sucesso editorial da época, a biografia que ele escreveu do Pelé. E olha que o Benedito, como eu sou Flamengo, o Benedito é tricolor, São Paulo Futebol Clube. Foi diretor, foi dirigente do São Paulo. Pois bem, mas era pelezista, como eu também sou pelezista. Bom, anos depois, eu tive a oportunidade, em 1989, de participar de uma festa de aniversário dos 50 anos do Pelé. O Pelé foi, quer dizer, 1990, né? Porque o Pelé nasceu em 40, os 50 anos é em 90. Né? E o meu amigo, o doutor Eduardo Gomes de Azevedo, geriatra, representante da Ana Aslan no Brasil, de Campina Grande, era muito amigo do Pelé, era geriatra dele, e me levou para essa festa numa boate chamada Terceiro Whisky, na Bela Vista. Durante essa mesma época, o Eduardo levou o Pelé para a casa do empresário paraibano, dono do Café São Brás, José Carlos da Silva Júnior. E no dia em que o Chico Maria, que eu considerei o maior entrevistador de televisão do Brasil, entrevistou o Fernando Collor de Mello, governador de Alagoas, candidato à presidência da República, o Zé Carlos deu um jantar, um almoço em casa, que o Collor foi convidado, e o Collor disse, nós somos 12 aqui na mesa e o meu ministério terá 12 pessoas. E o Pelé estava lá. E o detalhe interessante desse meu encontro com o Pelé é que os netos do Zé Carlos fizeram um fuzuê danado, porque o Pelé namorava a Xuxa, e vocês imaginam, a Xuxa ficava telefonando para o Pelé, a barulheira que os netos do Zé Carlos não fariam, né? Foi isso mesmo. Mas o certo é que o Pelé, já despedido da seleção, com 50 anos de idade, ele passou a não mais figurar, né? Eu não digo na minha biografia, quem sou eu para ter uma biografia, o Pelé tenha entrado nela, né? Mas na minha vida, os nossos encontros foram bastante espaçados no tempo, mas eu tenho sempre na minha mente assim, a grande honra, a grande alegria. Todo dia nós almoçávamos juntos lá no México, nós nos encontramos na fila da alfândega, na cidade de Acapulco, quando nós chegamos lá, e depois na festa do Eduardo, no almoço na casa de Zé Carlos. Agora, eu sempre fui um defensor do Pelé, assim, sempre achei que o Pelé tenha sido o rei do futebol e será eternamente. Aquele Pelé eterno, aquele negócio, aquilo lá é a própria consagração de uma coisa que é realmente... Por isso que eu, em vez de falar da morte do Pelé, eu resolvi falar dos meus encontros com Pelé para dizer o seguinte: Pelé é e será eternamente o rei do futebol. Portanto, eu fiquei muito abalado com a morte dele. Aconteceu na mesma época de fim de ano em que morreu minha amadíssima amiga Nelly da Pioma, da Academia Brasileira de Letras, minha amiga desde os meus 16 anos, e também morreu meu querido filho do Formiga, o que me inventou no jornalismo, o Miguel Vinícius Guarnieri, e o Carlinhos Brickman, meu companheiro no Jornal da Tarde, uma das figuras mais bem-humoradas. Eu me imito muito o Chubo Gordo aqui. Aí veio o Pelé. Né? Mas o Pelé não morreu. Isso parece um chavão, mas não é um chavão. O Pelé não morreu. O Pelé está vivo na nossa memória e nada do que aconteceu depois de que ele estreou na seleção brasileira poderia ter acontecido se ele não tivesse existido. Portanto, eu considero uma ofensa da maior gravidade o fato de o melhor jogador brasileiro da atualidade, Neymar Júnior, não ter ido ao enterro do Pelé e ter feito festas, né,
se dizendo abalado com a morte do Pelé, festejou a morte do Pelé. Né? Tite, o técnico da seleção, depois de ter dado vexames absurdos com a seleção, principalmente em 2 Copas do Mundo, não se dignou ir a Vila Belmiro ver o corpo, se despedir do corpo de Pelé. Os jogadores do Tetra, do Penta, só o Mauro que foi, né? Realmente isso foi uma coisa que me entristeceu bastante. Mas eu fiquei muito impressionado com o fato de que, logo depois da morte de Pelé, na comemoração do Ano Novo, uma menina chamada Emily foi baleada no peito, mas a bala milagrosamente não chegou ao seu coração, porque se enganchou na blusa dela. E eu fiquei pensando, isso aí já é coisa que o Pelé arrumou lá no céu, chegando junto de Nelson Rodrigues, e Nelson já deve estar escrevendo lá para Deus uma dessas crônicas inesquecíveis, né? Uma delas publicada pelo Jornal Estado de São Paulo, publicada originalmente na Manchete Esportiva do seu blog, mas agora, nos arquivos do Estado, ela foi descoberta e se descobriu que o Parrimates não inventou nada. O rei do futebol quem inventou foi o gênio Nelson Rodrigues. Né? Bom, eu quero também lembrar a vocês que eu, nesses dias, tenho recebido muito carinho dos amigos que sabem dessa minha ligação, assim, não é bem uma ligação, né? Dessa coincidência da minha vida com a do Pelé. Por exemplo, o meu amigo Zé Aníbal, que foi senador, que foi deputado, me escreveu no WhatsApp de Londres que o jornal Guardian, principal jornal inglês, deu 30 e tantas páginas para o Pelé e só tinha dado uma para a rainha Elizabeth, que sempre disse, aliás, que Pelé que era rei, né? Não era ela. E no meio desses queridos amigos, né, encontro também Paulo César Lima, Paulo César Caju, que escreveu uma bela crônica na coluna que ele tem na Veja, dizendo que ele era pelezista. A ponto, uma coisa que ele nunca contou para mim, nós somos amigos há muito tempo, ele era filho adotivo do Marinho, que era o técnico daquele Botafogo maravilhoso que massacrou tanto o meu Flamengo. Garrincha Didi, Valentim Amarildo Zagallo, Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César. E ele lembra uma coisa, quando jogavam Santos e Botafogo, o maior clássico do Brasil nos anos 60, ele secretamente torcia pelo Pelé, era pelezista e por isso torcia pelo Santos, e me escreveu na sua coluna essa coisa comovente que eu repasso aqui para vocês, com grande pesar de ter acontecido a morte do Pelé, mas com grande alegria de ver que é isso, o Pelé é o maior, Pelé é o Brasil no mundo. Né? Você pode pensar no que quiser, agora a verdade é a seguinte, o maior brasileiro de todos os tempos foi Edson Arantes do Nascimento, nascido em Três Corações, em 1940, e que morreu em São Paulo, em 2022, aos 82 anos de idade, mas sua lenda continua. 3.000 pessoas foram ao seu velório, e esses jogadorzinhos que não conquistaram. Conquistaram lá o Tetra, o Penta. O Tetra começa com 58 na Suécia, continua no Chile, em 62, mas também no México, em 70, e aí vem os Estados Unidos, em 94, e a Ásia, em 2002. Então, eu quero dizer para vocês que o meu coração está gratificado por ter tido a honra, o grande prazer de ter conhecido um ser humano excepcional e estar aqui dando este meu depoimento para que você também se convença de que maior que Pelé, ninguém, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Vai lá, negão, vai, como ele gostava de ser chamado. Vai lá, crioulo, né? Hoje é meio complicado, porque os identitários estão tomando conta do governo da República. Mas tudo bem, vamos deixar. Vai, Pelé! Pelé! Existe uma discussão no Rio se a avenida vai se chamar Rei Pelé ou Pelé. Pelé! Pelé é sinônimo de rei. É o imperador Jones, é o rei Lear, é o príncipe etíope promovido. E eu aqui, comovido, neste dia 3 de janeiro em que Pelé foi sepultado,
de 2023, venho aqui mais uma vez para lembrar tudo isso que eu lembrei e todos esses amigos comuns meus e dele, que nós que comungamos essa grande alegria, essa grande parceria com esse gênio absoluto, com esse rei, com esse Deus do futebol.